cultural e paisagístico as palmeiras na entrada da cidade. Peço à nobre secretária que faça a leitura do parecer jurídico sobre o projeto de lei 70 de 2025. Parecer jurídico. Relatório. Trata-se de análise jurídica do projeto de lei 070/2025, de autoria da vereadora Luzia Célia Nunes Cansado, que dispõe sobre a declaração das palmeiras situadas às margens da rodovia BR-352, na entrada da cidade, como de interesse cultural, ambiental e paisagístico do município de Pitangui, integrando-as ao patrimônio ambiental local. A proposição, em seus artigos, estabelece que o Poder Executivo Municipal poderá adotar medidas para a preservação, manutenção e valorização das referidas palmeiras, incluindo o manejo ambiental adequado, o controle de pragas e a promoção de ações educativas. Prevê ainda a possibilidade de reposição de exemplares em caso de perda e a celebração de parcerias para a consecução dos objetivos da lei, estabelecendo ao fim que as despesas decorrentes correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Conclusão. Diante do exposto, essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 070/2025, ressaltando que este parecer não substitui a análise das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e suas conclusões representam manifestação legítima do Parlamento. Ademais, os critérios de conveniência e oportunidades políticas deverão ser analisados por todos os vereadores, não sendo atribuição dessa assessoria jurídica imiscuir-se nessas questões. É o parecer sob censura, Pitangui, 8 de outubro de 2025. Paulo Henrique de Oliveira Silva, Geraldo Magela da Silva. Peço ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, nobre vereador Edmar Gonçalves Ribeiro, que faça a leitura do parecer da comissão acerca do projeto de lei 70 de 2025. Parecer para a primeira e segunda discussão do projeto de lei número 070 de 2025. Essas palmeiras, por meio de ações como manejo técnico, controle fitossanitário, reposição em caso de perda e promoção de educação ambiental voltada à população. A Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso 1, confere aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Já o artigo 216 da mesma Carta assegura a proteção do patrimônio cultural, o que inclui bens de natureza material e imaterial, de valor histórico, artístico, paisagístico e ambiental.
No mesmo sentido, a Lei Orgânica do município de Pitangui dispõe sobre a proteção do meio ambiente e do patrimônio cultural e paisagístico, permitindo ao Poder Legislativo declarar por lei a relevância e o interesse de determinados bens naturais para fim de preservação. Desta forma, o projeto está em consonância com a legislação federal e municipal, não apresentando vícios de constitucionalidade, legalidade ou técnica legislativa. Conclusão. Diante ao exposto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação conclui pela juridicidade, constitucionalidade e pela legalidade do projeto de lei número 070 de 2025, sugerindo ao plenário a sua aprovação na forma original. Sala das Comissões, 13 de outubro de 2025. Vereadora Luzia Célia Nunes Cansado, Celinho Despachante, presidente. Vereador Edmar Gonçalves Ribeiro, Edmar Mototáxi Salamin, relator. E vereador Clodoaldo Lopes de Faria, Dodô Pedreiro, membro. Peço ao relator da Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente, Serviços Públicos Municipais e Defesa do Consumidor, nobre vereador Joel Dalica, que faça a leitura do parecer da comissão acerca do projeto de lei 70 de 2025. Parecer sobre o projeto de lei número 070/2025. Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente, Serviços Públicos Municipais e Defesa do Consumidor. Parecer para a primeira e segunda discussão. Os membros da Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente, Serviços Públicos Municipais e Defesa do Consumidor, após apreciação e estudo do projeto de lei número 70/2025, que declara como de interesse cultural, paisagístico do município e de Pitangui, integrando, portanto, o patrimônio ambiental local. As palmeiras localizadas às margens da rodovia BR-352, na entrada da cidade, de autoria da nobre vereadora Luzia Célia Nunes Cansado, Celinha Despachante. Enviada a esta pasta, resolvo emitir parecer favorável à sua aprovação. Que o projeto seja submetido à discussão e votação, Sala das Comissões, 13 de outubro de 2025. Vereador Moisés dos Santos, Moisés Construtor, presidente. Vereador Joel Kleber da Silva, Joel Dalica, relator. Vereador Antônio Lemos Basílio, pé de cana, membro. Está aberto o espaço para apresentação, sem discussão de projetos e proposições. A palavra, presidente. Conceda a palavra ao vereador Moisés Construtor. Indicação de número 138 de 2025. Apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 136 do Regimento Interno, a presente indicação a ser encaminhada à senhora prefeita, sugerindo que determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano a realização de limpezas e desobstruções dos bueiros da região central, a fim de evitar novos alagamentos, como ocorrido recentemente, conforme demonstração adendo de fotográfico. Palácio Legislativo, professor José Morato, Pitangui, 13 de outubro de 2025, vereador Moisés dos Santos. No dia 22 de setembro, né, agora passou, teve uma chuva, né, pequena chuva no centro da cidade, e já alagou ali alguns pontos, né, alguns moradores ali vendo os bueiros estavam entupidos, e aí mandaram algumas fotos, né, pedindo que a prefeitura possa estar limpando esses bueiros, né, antes que venham novas chuvas, né, e possam estar alagando ali o centro da cidade. E projeto de resolução número 034 de 2025. Concede ao professor Walter Silva Júnior Bill a medalha de mérito educacional e cultural professor José Morato e dá outras providências. A Câmara Municipal de Pitangui, Estado de Minas Gerais, aprova e fica concedido ao professor Walter da Silva Júnior Bill a medalha de mérito educacional e cultural professor José Morato, criada pela Resolução 330 de 10 de maio de 2025. A medalha será entregue na sessão solene da Câmara Municipal de Pitangui em data a ser definida pela mesa diretora. As despesas decorrentes com a presente resolução correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Legislativo, professor José Morato, Pitangui, 13 de outubro de 2025. Justificativa. O presente projeto de resolução tem por objetivo conceder a medalha de mérito educacional e cultural ao professor José Morato ao professor Walter da Silva Júnior Bill como reconhecimento público de sua destacada trajetória profissional e de sua
inestimável contribuição à educação, ao esporte e à inclusão social no município de Pitangui. Residente na rua Professor Rodolfo Lobato, bairro Chapadão, Pitangui, professor Walter da Silva Júnior Bill é formado em educação física, possui cursos voltados para desporto, com destaque para certificação de técnico de atletismo paralímpico, nível 1, que habilita o atual a atuar na formação de aperfeiçoamento de atletas com deficiência. Com um trabalho reconhecido e admirado, o professor Bill tem se dedicado com profissionalismo exemplar e sensibilidade humana no desenvolvimento do atletismo paralímpico de Pitangui, contribuindo de forma decisiva para que o município se tornasse referência em competições estaduais e nacionais, graças aos expressivos resultados obtidos por seus atletas. Mais do que um educador e treinador competente, o professor Bill é um verdadeiro exemplo de dedicação, empatia e amor pelo que faz. Sua atuação ultrapassa o campo técnico e esportivo, alcançando o plano humano e social, onde o incentivo, o carinho e a ternura com que trata seus alunos e atletas se traduzem em transformação de vidas e uma oportunidade de inclusão e superação. O respeito e admiração que conquista diariamente não se restringe ao ambiente esportivo, são compartilhadas por toda a comunidade pitanguiense, que reconhece nele um professor vocacionado, comprometido e inspirador, cuja missão ultrapassa os limites da quadra, da pista, alcançando o coração e o futuro de cada jovem que orienta. Por essas razões e mais justa meritória a concessão de medalha de mérito educacional e cultural ao professor José Morato, ao professor Walter da Silva Júnior Bill, cuja vida profissional e conduta pessoal honram o magistério, o esporte e a cidade de Pitangui. Obrigado, presidente. Continua aberto o espaço para apresentação. Palavra, presidente. Conceda a palavra ao vereador Peticano. Projeto de resolução número 029/2025. Seletismo concede à professora Maria Rejane Valério Vareliano da Silva a medalha de mérito educacional e cultural a professor José Morato e da outras providências. A Câmara Municipal de Pitangui, Estado de Minas Gerais, aprova. Artigo 1. Fica concedida à professora Maria Rejane Valeriano da Silva a medalha do mérito educacional e cultural. Professor José Morato. Criada pela resolução no número 330 de 10 de maio de 2025. Artigo 2. A medalha será entregue em sessão solene na Câmara Municipal de Pitangui em data a ser definida pela mesa diretora. Artigo 3. As despesas decorrentes com a presente resolução correrão por conta da dotação próprio orçamento vigente. Artigo 4. Essa resolução está em vigor na data de sua publicação. Palácio Legislativo, professor José Morato, Pitangui, dia 13 de outubro de 2025. Vereador Antônio Lins Basílio, Peticano. Obrigado, senhor presidente. Continua aberto o espaço. Peço a palavra, presidente. Conceda a palavra ao vereador Neco do Tim do Zé da Cota. Projeto de resolução 35 de 2025 concede à professora Maria Nazaré Galdino a medalha do mérito educacional cultural ao professor José Morato e outras providências. A Câmara Municipal de Pitangui, Estado de Minas Gerais, aprova. Fica concedida à professora Maria Nazaré Galdino, hoje ela é atual diretora lá do famoso Grupo de Lata, né? A medalha do mérito educacional e cultural ao professor José Morato, criada pela resolução número 330, de 10 de maio de 2025. Artigo 2º. A medalha será entregue em data marcada pela mesa diretora, Artigo 3º. Despesa decorrente com presente resolução correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Legislativo, professor José Morato, Pitangui, 13 de outubro de 2025, vereador Neco do Tim Zé da Cota. Obrigado, presidente. Continua aberto o espaço.
Pela ordem, presidente. Conceda a palavra, vereadora Maria Luísa. Indicação número 134/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pitangui, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 136 do Regimento Interno, a presente indicação a ser encaminhada à senhora prefeita, sugerindo que seja feito o estudo técnico e a final da instalação de um redutor de velocidade de acordo com as normas do CONTRAN, na rua Geraldo Luiz de Vasconcelos, próximo ao número 71, no bairro Jatobá. Plenário senador Gustavo Capanema, 14 de outubro de 2025. Vereadora Maria Luísa de Faria, Maria Luísa Nego Evaristo. Indicação número 135/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pitangui, a vereadora QS subscreve no uso de 2 substituições legais e regimentais, vem respeitosamente apresentar a Vossa Excelência a presente indicação a ser encaminhada à senhora prefeita, sugerindo que determine ao órgão competente da administração municipal a construção de um velório na comunidade do Rio do Peixe. Palácio Legislativo, professor José Morato, Pitangui, 14 de outubro de 2025. Indicação número 136/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pitangui, Minas Gerais. A vereadora que subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais vem respeitosamente apresentar a Vossa Excelência a presente indicação a ser encaminhada à senhora prefeita, sugerindo que se determine ao órgão competente da administração municipal a instalação e iluminação pública no cemitério da comunidade rural do Rio do Peixe, neste município. Palácio Legislativo, professor José Morato, Pitangui, 14 de outubro de 2025. Vereador Maria Luísa de Faria, Maria Luísa Nego Evaristo. Obrigado, presidente. Continua aberto o espaço. A palavra, presidente. Conceda a palavra ao vereador Edmar Mototáxi. Indicação número 139/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pitangui, Minas Gerais. Apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 136 do Regimento Interno, a presente indicação a ser encaminhada à senhora prefeita, sugerindo que determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano a realização de limpeza e higienização da Praça Professor Primo Malaquias, bem como da escadaria da Rua Major Bahia, que dá acesso à Rua Lacerdino Rocha, na região central do município. Palácio Legislativo, professor José Morato, Pitangui, 13 de outubro. Vereador Edmar Gonçalves Ribeiro. Justificativo. A presente indicação visa atender a uma demanda urgente da população local, especialmente comerciantes e moradores das imediações da Praça Professor Primo Malaquias e da escadaria da Rua Major Bahia. Tais locais vêm sendo utilizados por pessoas em situação de rua como sanitários improvisados, o que tem gerado sérios problemas de insalubridade, mau cheiro, desconforto para a comunidade e risco à saúde pública. Diante da gravidade da situação e da necessidade de preservação da ordem urbana e da dignidade dos espaços públicos, solicitamos atenção especial ao presente pedido, de modo que providências sejam adotadas com máxima urgência. Eu até passei, essa praça é que é a Praça do Centro ali, né, que eles falavam ali em frente à rodoviária antiga, velha ali, e aquela escada ali do lado da Centercel, que sai na Rua Major Bahia. O pessoal tem como eles se deslocar da rodoviária para um pouco à frente, então a gente passa até o mau cheiro. Essa semana, até hoje mesmo eu passei, eu notei que estava fazendo a limpeza da praça lá. Mas vou levar diretamente para a prefeita lá, para a secretaria responsável, ver se eles conseguem dar uma lavada pelo menos umas 2 vezes na semana naquela escada lá também. O pessoal está usando lá de banheiro, infelizmente. Aí os moradores, os comerciantes, principalmente tem muitos comerciantes ali na região ali, está incomodando muito. E a indicação número 041 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pitangui, Minas Gerais. Apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 136 do Regimento Interno, a presente indicação a ser encaminhada à senhora prefeita, sugerindo que seja realizado pela Diretoria de Trânsito e Transportes da Municipalidade, estudo técnico e, ao final, a instalação de faixa de pedestres
com elevação de acordo com as normas do CONTRAN, nos cruzamentos da Praça Antônio Filinto, Rua Leonor Cecílio, Rua João Cecílio dos Santos e Rua Padre Jesuíno, no bairro Lavrado. Palácio Legislativo, professor Zé Morato, Pitangui, 13 de outubro de 2025. Vereador Clodoaldo Lopes de Faria, Dodô Pedreiro, e vereador Edmar Gonçalves Ribeiro, Edmar Mototáxi, Alamim. Justificativo. A faixa elevada de pedestres é implantada nas vias públicas para melhorar as condições de acessibilidade, conforto e segurança na circulação e travessia, além de propiciar aos condutores mais visibilidade dos pedestres. Também tem aumentado de forma significativa o tráfego de veículos, se tratando de um bairro populoso do município. É constante a travessia dos pedestres de um lado para o outro, e não havendo a faixa de elevação, aumenta o risco de acidente. Quase diariamente recebemos solicitações das pessoas, pedestres, dos motoristas, dos motociclistas, dos comerciantes, moradores e usuários em geral sobre essa necessidade. E não podemos esperar a ocorrência de algum acidente para então implantar essa faixa de elevação, que funciona também como redutor de velocidade. Diante da urgência, a relevância da matéria, confio que a senhora prefeita municipal determinará prontamente a diretoria de trânsito e transportes a adoção das providências necessárias para a efetivação da presente medida, em atenção ao interesse público e à proteção da vida. Então, pessoal, essas faixas ali no alto do Lavrado ali, né? Ali virou uma área muito de comércio. Então, eu e o Dodô conversando aí, a gente passa muito no local, né? A gente vê essa urgência, a população vem pedindo. Ali tem muito a travessia de pedestre ali. E quase toda a esquina ali do Lavrado, do alto do Lavrado, ali tem que trailer no meu, trailer do Xandinho, do lado tem um bar do Tatu, do lado de cá tá o Verdunão do Tatu. Ali virou ponto comercial. Então, cada esquina tem um comércio, o pessoal vai atravessar para se dirigir aos comércios e fica muito perigoso. Havia também muito acidente. Pouco tempo agora teve um acidente lá com o entregador. Então, fica muito perigoso. A gente pediu ao prefeito se ele consegue realizar a travessia elevada de pedestre ali para estar dando mais segurança aos usuários ali locais. E o projeto de resolução número 033 de 2025 concede ao professor Elias José de Paula a medalha do mérito educacional e cultural professor José Morato e dá outras providências. A Câmara Municipal de Pitangui, Estado de Minas Gerais, aprova. Artigo 1º. Fica concedida ao professor Elias José de Paula a medalha do mérito educacional e cultural professor José Morato, criada pela resolução número 330 de 10 de maio de 2005. Artigo 2º. A medalha será entregue em sessão solene da Câmara Municipal de Pitangui, em data a ser definida pela mesa diretora. Artigo 3º. As despesas decorrentes com presente resolução correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Legislativo, professor José Morato, Pitangui, 13 de outubro de 2025. Vereador Edmar Gonçalves Ribeiro, Edmar Mototáxi, Alamim. Justificativa. O presente projeto de resolução tem por finalidade conceder a medalha de mérito educacional e cultural ao professor José Morato, ao professor Elias José de Paula, em reconhecimento à sua notável trajetória e relevante contribuição à educação e à cultura no município de Pitangui e região. Iniciando sua carreira de docente no ano de 1985, na Escola Estadual Padre Matias, em Belo Horizonte, o professor Elias José de Paula logo se transferiu para Pitangui, cidade onde consolidou sua vocação e dedicou-se com afinco à formação de diversas gerações de estudantes. Em sua extensa e exemplar trajetória profissional, atuou nas seguintes instituições de ensino: na Escola Estadual Padre Joaquim Xavier, em Brumado, na Escola Municipal Professor José Lima Guimarães, na Escola Estadual Monsenhor Arthur de Oliveira, na Escola Estadual Jorge Morato, no Rio do Peixe, na Escola Estadual Dr. Isauro Pifani, em Conceição do Pará, na Escola Zico Barbosa, em Onça de Pitangui, na Escola Estadual Gustavo Capanema, na Escola Estadual Padre Joaquim Xavier Lopes Cansado, no Chapadão, e na Escola Estadual Frei Ambrósio, em Nova Serrana. Completando neste ano de 2025 40 anos de atividade docente, o professor Elias José de Paula construiu uma trajetória pautada pela dedicação, compromisso ético e amor à educação, valores que o tornaram referência entre colegas e alunos. Seu trabalho ultrapassa as fronteiras da sala de aula, inspirando gerações e contribuindo significativamente para o desenvolvimento humano, social e cultural da nossa comunidade. Por essas razões, é mais que justa a homenagem que
ora se propõe reconhecendo no professor Elias José de Paula o verdadeiro espírito de educador e de agente transformador da sociedade pitanguiense, cuja vida profissional honra o magistério e engrandece o nome de Pitangui. Obrigado, presidente. Continua aberto o espaço. Com a palavra, presidente. Conceda a palavra ao vereador Dodô Pedreiro. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes, né? Indicação número 140/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pitangui, apresento nos termos do artigo 136 do Regimento Interno a presente indicação a ser encaminhada à senhora prefeita, sugerindo que determine a Diretoria de Trânsito e Transporte a realização de estudos, a final de execução e sinalizações, permitindo estacionar em apenas um dos lados, na rua Leonor Cecílio, no bairro Penha. Plenário senador Gustavo Campanema, 13 de junho de 2025. Justificativa. A presente indicação visa resolver o problema de fluidez de trânsito e segurança na via citada. Devido ao grande fluxo de veículos e estacionamento em um dos ambos lados da via do trajeto, se torna lento e perigoso, especialmente em hora de pico. A proibição de estacionar em um dos lados da via permitir maior mobilidade por veículo, além de oferecer mais segurança para os pedestres e motoristas. Diante dessa relevância dessa ação para segurança e bem-estar da comunidade local, solicitamos que a prefeita, em conjunto com a Diretoria de Trânsito, viabilize a execução da medida com a maior brevidade possível. Projeto de resolução número 030 de 2025 concede ao senhor professor Rogério Ferreira Pinheiro a medalha de mérito educacional e cultural professor José Morato e das outras providências. A Câmara Municipal de Pitangui, Estado de Minas Gerais, aprova no artigo 1º, fica concedido ao professor Rogerson Ferreira Pinheiro a medalha de mérito educacional, cultural, professor José Morato, criada pela resolução 0330, dia 10 de maio de 2025. Artigo 2. A medalha será entregue em sessão solene da Câmara Municipal de Pitangui, em data a ser definida pela mesa diretora. Artigo 3. As despesas decorrentes com a presente resolução correrão por conta da dotação própria da orçamento vigente. Artigo 4. Essa resolução entra em vigor na data a ser publicada. Palácio Legislativo, professor José Morato, Pitangui, 13 de outubro de 2025. Justificativa. O projeto de resolução tem por objetivo conceder a medalha do mérito educacional e cultural professor José Morato ao professor Rogerson Ferreira Pinheiro como forma de reconhecimento público pela sua dedicação e atuação na área da educação física e pela relevante contribuição ao desenvolvimento educacional, esportivo e social na comunidade do bairro Brumado, em Pitangui. Graduado em Educação Física pela Universidade Presidente Antônio Carlos, da Unipac, o professor Rogerson Ferreira Pinheiro tem dedicado sua vida profissional e formação de crianças e jovens, promovendo o esporte como instrumento de inclusão, disciplina e cidadania. Iniciou sua trajetória como professor nas escolas e nas turmas do Rei, em Outono, Braga, além de atuar como preparador físico na escolinha de bolas, onde exerce papel fundamental como executivo e a prática esportiva. Entre crianças e adolescentes, atualmente exerce função de diretor e professor no projeto Esporte em Brumado, iniciativa que atende 51 crianças no bairro Brumado, oferecendo-lhes oportunidade de desenvolvimento físico, social, humano por meio do esporte. A dedicação do professor Rogério é magistério ao esporte, demonstrando não apenas a sua competência profissional
mas também seu comprometimento com formação integral da juventude pitanguiense, contribuindo para a construção de uma sociedade mais saudável e solidária. Diante de tão história trajetória, é justo e oportuno que esta Casa Legislativa lhe conceda medalha de mérito educacional e cultural, professor José Morato, como uma forma de reconhecimento do trabalho exemplar que dignifica a educação e enriquecer a sua vida comunitária de Pitangui. Obrigado, presidente. Continua aberto o espaço. Conceda a palavra à vereadora Celinha, despachante. Manifestação de pesar. Registramos por meio desta casa nosso mais profundo sentimento de pesar pelo falecimento de Áurea Teixeira de Lacerda Lita, Geralda Ribeiro Lopes do Couto, Cândido José Martins Filho e Luiz Antônio Gomes Queiroz, ocorridos nos dias 7, 9 e 10 de outubro de 2025, respectivamente. Projeto de Resolução 032/2025. Concede à professora Roberta Figueiredo Campos Rodrigues a medalha do Mérito Educacional e Cultural, professor José Morato, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Pitangui, Estado de Minas Gerais, aprova. Artigo 1º. Fica concedida à professora Roberta Figueiredo Campos Rodrigues a medalha do Mérito Educacional e Cultural, professor José Morato, criada pela Resolução número 330, de 10 de maio de 2005. Artigo 2º. A medalha será entregue em sessão solene da Câmara Municipal de Pitangui, em data a ser definida pela mesa diretora. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a presente resolução correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Legislativo, professor José Morato, Pitangui, 13 de outubro de 2025. Vereadora Luzia Célia Nunes Cansado, Celinho despachante. Justificativa. Nascida em Papagaios, Minas Gerais, filha de uma professora dedicada, a professora Roberta cresceu cercada pelo exemplo de quem ensina com o coração. Desde cedo, mostrou-se uma pessoa afetuosa, atenta às necessidades dos outros e sempre pronta a ajudar, traços que, mais tarde, se transformariam na essência da professora que ela se tornaria. Antes de descobrir sua verdadeira vocação, trabalhou em um escritório de Ardósia, em sua cidade natal, onde aprendeu o valor do esforço e da responsabilidade. Foi nesta fase da vida que conheceu Renato, seu companheiro de todas as horas. Juntos, construíram uma história de luta, união e conquistas. Ao mudar-se para Pitangui, iniciou um novo capítulo. Empreendedora por natureza, montou sua própria loja de roupas e, entre outra rotina cheia de desafios, decidiu seguir os passos da mãe e realizar o sonho de lecionar. Formou-se professora e, desde então, dedica sua vida à educação, uma escolha movida não apenas por profissão, mas por propósito. Em sua trajetória, a professora Roberta sempre enxergou a escola como um espaço de acolhimento e transformação. Durante os anos em que trabalhou em uma das escolas mais humildes de Pitangui, promoveu uma campanha de Natal inesquecível. Com sensibilidade e iniciativa, mobilizou amigos, familiares e a comunidade para arrecadar brinquedos, roupas e presente para seus alunos. Cada criança escreveu uma cartinha para o Papai Noel
e ela fez questão de atender a cada pedido, garantindo que nenhuma criança ficasse sem o gesto de amor daquele fim de ano. Hoje, como professora de apoio, Roberta se dedica com profunda empatia aos alunos com necessidades especiais. Sua sala é um espaço de respeito, paciência e afeto. Ela acredita que cada aluno tem um tempo, uma forma de aprender e, principalmente, um brilho único, e faz de tudo para que esse brilho apareça. Mais do que ensinar conteúdos, a professora Roberta ensina valores. Ensinou e ensina todos os dias que ser professor é estar presente, é compreender, é se doar. Mesmo fora da escola, sua dedicação não tem limites. Nas férias, recebe seus alunos especiais em casa, compartilhando momentos de convivência e alegria que fortalecem laços e mudam vidas. A professora Roberta é a prova viva de que o verdadeiro educador não se mede por títulos, mas pelo impacto que deixa no coração de quem cruza seu caminho. Sua história é feita de amor, empatia e compromisso com o outro. E é por isso que hoje proponho, com todo o merecimento, essa justa homenagem à professora Roberta Figueiredo Campos Rodrigues. Moção número 040/2025. Voto de louvor número 009/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pitangui, Minas Gerais. Requeremos a vossa excelência, na forma regimental, e ouvido o plenário, seja consignado na ata dos nossos trabalhos um voto de louvor às equipes União JM Futebol Clube, Comunidade Rural de Melos, vice-campeã do quadro aspirante, e a Sociedade Clube Coqueiro, Comunidade Rural de Coqueiro, vice-campeã do quadro principal do Campeonato Rural de Futebol Amador de Pitangui, versão 2025. Cujas finais foram realizadas no dia 4 de outubro de 2025, no estádio Iraci Severino. Requeremos ainda que deste voto se dê ciência formal às respectivas equipes, por meio de seus dirigentes, os quais deverão ser convidados a comparecer a esta casa para o recebimento solene da presente moção, em sessão a ser agendada e divulgada previamente. Palácio Legislativo, professor José Morato, Pitangui, 13 de outubro de 2025. Vereador Luzia Célia Nunes Cansado, Celinho Despachante. Vereador Edmar Gonçalves Ribeiro, Edmar Mototáxi. Vereador Antônio Lemos Basílio, Pé de Cana. Vereador Clodoaldo Lopes de Faria, Dodô Pedreiro. Justificativa. A presente moção tem como objetivo reconhecer publicamente o desempenho exemplar das equipes União JM Futebol de Clube, Comunidade Rural de Melos, Quadro Aspirante e Sociedade Clube Coqueiro, Comunidade Rural de Coqueiros, quadro principal que conquistaram com mérito e dedicação o vice-campeonato rural de futebol amador de Pitangui 2025. Uma das mais tradicionais e significativas competições esportivas do nosso município. A equipe JM Futebol Clube, Comunidade Rural de Melos, presidida pelo senhor Marciano Souza, com o senhor Ricardo Nogueira como vice-presidente, o coordenador esportivo, o senhor João Vidal, o treinador, senhor Joel, e seu auxiliar, o senhor Olavo. Destacou-se por sua técnica, coesão e garra ao longo do campeonato, honrando a camisa da comunidade de Melos. No quadro principal, a Sociedade Clube Coqueiro, Comunidade Rural de Coqueiros, sob a presidência do senhor Rodrigo Moraes Cordeiro, com o vice-presidente Luiz Gustavo Faria Teixeira, o treinador Herbert Renato Gomes e o diretor José Ricardo de Faria, demonstrou disciplina, superação e espírito coletivo, garantindo sua posição de destaque no cenário do futebol amador regional.
Destacamos também o trabalho da Liga Esportiva Pitanguiense pela organização eficiente do campeonato e o apoio da administração municipal de Pitangui, representada pela senhora prefeita Maria Lúcia Cardoso e pelo secretário municipal de Esporte e Lazer, Carlos Rogério de Faria Júnior, que vem incentivando o esporte como política pública essencial. Registramos ainda nosso reconhecimento aos torcedores das comunidades rurais, que marcaram presença com entusiasmo e alegria em todos os jogos, fortalecendo os laços comunitários e valorizando o futebol como patrimônio cultural e social de Pitangui. Desta forma, o Poder Legislativo presta uma justa e merecida homenagem às equipes União JM Futebol Clube, Comunidade Rural de Melos e Sociedade Clube Coqueiro, Comunidade Rural de Coqueiros, reforçando o compromisso com incentivo ao esporte amador e a valorização das comunidades rurais de nosso município. Submetemos, portanto, o presente voto de louvor à apreciação dos nobres pares, confiantes em sua aprovação. Obrigado, presidente. Continua aberto o espaço. Peço a palavra, presidente. Conceda a palavra ao vereador Neco do Tino Zé da Cota. Eu quero ler a justificativa da minha homenageada Maria Nazaré Galdino, filha de José Galdino e Rosa Zeferino de Faria, ele operária da antiga santanense, era lavadeira. Minha mãe nunca estudou, mas realizou seu sonho formando os 4 filhos, professora com incentivo da sua patroa Dona Saula Nazar. Iniciei minha carreira como professora em agosto de 1991 na Escola Padre Joaquim Xavier Lopes Cansado. No final de 1992, fui nomeada para trabalhar em Belo Horizonte, na Escola Hugo Werneck. Em meados de 1996, fui removida para a Escola Francisco Botelho, onde trabalhei por 20 anos até aposentar. Em 2001, concluí a licenciatura plena geográfica na Faculdade Pará de Minas, FAPAM. Em 2003, iniciei o segundo cargo novamente na Escola Padre Joaquim Xavier Lopes Cansado. Trabalhei por 10 anos, extinta professor José Valadares, demais escolas estaduais de Pitangui. Foi nomeado em 2020 para trabalhar em Divinópolis, na Escola Padre Matias, sendo removido em 2022 para a Escola Padre Joaquim Álvares. Atualmente exerço a função de diretor da Escola Francisco Campos Guimarães. Agradeço a minha trajetória a Deus, a minha família, principalmente a minha mãe, que me incentivou a exercer a profissão de professora, onde encontrei e sou muito feliz porque amo o que faço. Obrigado, presidente. Continua aberto o espaço. Palavra, presidente. Conceda a palavra ao vereador Jael Dalica. Nessa data, dia 14 de outubro, eu tenho o maior prazer em conceder ao professor Hélio Antônio Moreira, em memória, a medalha do mérito educacional e cultural, professor José Morato, e das outras providências. A Câmara Municipal de Pitangui, Estado de Minas Gerais, aprova. Artigo 1. Fica concedida ao professor Hélio Antônio Moreira, em memória, a medalha do mérito educacional, cultural, professor José Morato, criada pela resolução número 330, de 10 de maio de 2005. Artigo 2. A medalha será entregue em sessão solene da Câmara Municipal de Pitangui, em data a ser definida pela mesa diretora. Artigo 3. As despesas decorrentes com a presente resolução correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Legislativo, professor José Morato, Pitangui, 13 de outubro de 2025. Vereador Joel Kleber da Silva, Joel Dalica. Justificativa. Falar do professor Hélio me orgulha muito. Foi uma pessoa que dedicou a vida inteira na educação, no evangelho, e qual construiu uma família maravilhosa, com a esposa Perpétua, seu filho Alain, Valéria, Ana Laura e Eli. São frutos bem criados, que hoje dedica a nosso evangelho da nossa cidade de Pitangui também.
são todos músicos, são cantores de corais. Então o professor Hélio me enche de orgulho de relembrar um pouquinho dele. Deixou saudade da nossa cidade pelo legado que ele deixou, de honestidade, de caráter, dedicado a Deus, quase que 24 horas ao dia. Então, professor Hélio, onde o senhor estiver, Papai do Céu, cuida muito do senhor aí, que aqui o senhor deixou uma saudade muito grande entre nós e deixou essa família maravilhosa, que até hoje todo mundo tem muito orgulho de falar do senhor aqui. Obrigado, presidente. Continua aberto o espaço. Palavra, presidente. Conceda a palavra ao vereador Joel Dalica. A indicação número 137, 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pitangui, Minas Gerais, apresenta a vossa excelência, nos termos do artigo 136 do regimento interno, a presente indicação a ser encaminhada à senhora prefeita, sugerindo que determine ao setor competente da administração pública a realização de estudos técnicos acerca da viabilidade de se instalar uma lixeira coletiva na rua Dr. Jacinto Álvares, nas proximidades do número 295, centro de Pitangui. Palácio Legislativo, professor José Morato, 13 de outubro de 2025. Vereador Joel Kleber da Silva, Joel Dalica. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo atender a necessidade urgente de disponibilização de uma lixeira na via mencionada, proporcionando um local adequado para o descarte do lixo domiciliar. Atualmente, a ausência de estrutura apropriada tem gerado diversos transtornos aos moradores, uma vez que o lixo é frequentemente deixado nas calçadas, sendo revirado por animais, o que provoca mau cheiro, atrai pragas e roedores e favorece a disseminação de doença. A instalação da lixeira, além de promover mais higiene e organização, contribuirá para a melhoria do aspecto visual da rua e principalmente a qualidade de vida da população local. Requisição número 023/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pitangui, o vereador que está e subscreve, com fundamento no artigo 137, combinado com o artigo 143 do inciso 4º, do regimento interno desta Casa Legislativa, venho por meio dessa requisitar, por intermédio de Vossa Excelência, que seja requisitada a senhora prefeita municipal as seguintes informações: documentos relativos à execução do serviço de controle de vetores, ou seja, fumacê, realizada no município. Uma cópia integral do contrato administrativo, processo de compra ou instrumento jurídico que formalizou a aquisição do serviço e do produto utilizado no fumacê. 2. Especificação técnica e nome comercial do produto químico atualmente aplicado, a fim de possibilitar a análise de sua eficácia e adequação às normas de saúde pública. Palácio Legislativo, Zé Morato, Pitangui, 13 de outubro de 2025. Vereador Joel Kleber da Silva, Joel Dalica. Justificativa. A presente requisição parlamentar decorre de demanda encaminhada pelo cidadão Matheus Luiz Camargo Mendes, residente em Pitangui, que relatou situação de forte infestação de pernilongo do município e que tem causado incômodo generalizado à população e suscitado dúvidas quanto à eficácia do produto empregado no serviço do controle de vetores. Endossa integralmente a preocupação manifestação pelo cidadão, reconhecendo que, de fato, a infestação de pernilongo tem se agravado nos últimos dias e provoca grande transtorno na comunidade pitanguiense, com relatos constantes de desconforto, perda de qualidade de sono e insatisfação generalizada da população diante da aparente ineficácia do serviço público prestado. Considerado que é dever do vereador fiscalizar os atos da administração pública e zelar pelo bem-estar dos munícipes, conforme
precentua no artigo 16, inciso 4º, do Regimento Interno, que a transparência na aplicação dos recursos públicos constitui principalmente essencial da boa gestão. Impõe-se a obtenção das informações requisitadas para que esta Casa Legislativa possa acompanhar, com base em dados técnicos e administrativos, a execução do serviço de controle de vetores no município. Diante da relação do tema, que envolve diretamente a saúde pública e o interesse coletivo, espera-se do Executivo, uma vez aprovada pelo plenário da Colenda Casa, o pronto atendimento à presente requisição com envio das informações e documentos solicitados no prazo regimental. O que acontece, gente? A gente tem notado que os pernilongos aumentaram muito na nossa cidade. A gente sabe que é um problema geral, não é só em Pitangui, é no Brasil inteiro. Só que a gente tem notado que o fumaceiro não está batendo no jeito adequado. Por quê? A gente vai na fonte, procura informações, vou encaminhar um ofício para a Regional do Meio Ambiente, a secretaria responsável, pedindo essas informações. Porque aquela bomba costal, o alcance dela é só de 7 metros. Como ela joga partículas de veneno muito grande, esse veneno automaticamente ele cai no chão. Então a eficácia é nota 0. Por quê? Aquelas bombas têm que ser entrada de casa em casa para fazer o bloqueio. Aí a chance de dar certo é muito grande. Mas em cima da caminhonete, igual foi batido, tem eficácia nenhuma. Tem uma bomba própria que ela joga em torno de 12 metros o alcance dela. E essa nuvem que ela joga são partículas tão pequenas que elas conseguem ficar até 2 horas no ar, matando os pernilongos de acordo. Então o que acontece? Eu vou enviar um ofício, o órgão responsável, para ele estar nos respondendo melhor com precisão, que eu trabalho com documento. Então fica a dica aí, que infelizmente não funcionou o fumacê. Então eu queria pedir encarecidamente aos colegas de trabalho, que é uma fiscalização para o povo, e gostaria que vocês dessem o voto para essa requisição de sim. Não é para mim, é para o cidadão Matheus Luiz Camargo Mendes, que me cobrou como fiscal do povo. Obrigado, presidente. Continua aberto o espaço. Projeto de resolução número 036 de 2025. Concede à professora Danusa Helena Alves Ferreira a medalha de mérito educacional e cultural professor José Morato e da outras providências. A Câmara Municipal de Pitangui, Estado de Minas Gerais, aprova. Artigo 1º. Fica concedida à professora Danusa Helena Alves Ferreira a medalha de mérito educacional e cultural professor José Morato, criada pela Resolução número 330, de 10 de maio de 2005. Artigo 2º. A medalha será entregue em sessão solene da Câmara Municipal de Pitangui, em data a ser definida pela mesa diretora. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a presente resolução correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Legislativo, professor José Morato, Pitangui, 13 de outubro de 2025. Vereador Creudo Varandão. Ainda nos termos do artigo 80, a linha F do Regimento Interno, passamos para a leitura dos pareceres competentes sobre os projetos de resolução 29 a 36 de 2025, que concede a medalha do Mérito Educacional e Cultural ao professor José Morato aos professores homenageados. Peço à nobre secretária que faça a leitura do parecer jurídico sobre os projetos de resolução 29 a 36 de 2025. Parecer jurídico. Relatório. Foi encaminhado a esta assessoria jurídica para emissão de parecer os projetos de resolução 29 a 36 de 2025, de 13 de outubro de 2025, de autoria vereadores da Câmara Municipal de Pitangui. Os projetos de resolução têm por finalidade conceder aos professores Maria Rejane Valeriano da Silva, Rogerson Ferreira Pinheiro,
Hélio Antônio Moreira, em memória, Roberta Figueiredo Campos Rodrigues, Elias José de Paula, Danusa Helena Alves Ferreira, Walter Silva Júnior, Bill, Maria Nazaré Galdino, respectivamente a medalha do Mérito Educacional e Cultural, professor José Morato, pelo expressivo serviço prestados à educação de Pitangui. Conclusão. O projeto qual se encontra redigido está correto e apto a tramitar pela Comissão Temporária Especial e plenário dessa Casa Legislativa, não cabendo a essa assessoria avaliar quanto aos méritos do agraciado, mas sim analisar apenas os aspectos técnicos do projeto. É o nosso parecer, salvo melhor juízo, que levamos à apreciação dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras, sob a necessária censura. Pitangui, 3 de outubro de 2025. Paulo Henrique de Oliveira Silva, Geraldo Magela da Silva. Peço a relatora da Comissão de Temporária Especial, nobre vereadora Celinha Despachante, que faça a leitura do parecer da comissão acerca dos projetos de resolução 29 a 36 de 2025. Relatório. Os projetos de resolução 29 a 36 de 2025, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Pitangui, têm por objetivo conceder aos professores a medalha do Mérito Educacional e Cultural, professor José Morato, além de estabelecer outras providências correlatas. Conclusão. Diante do exposto, essa Comissão Temporária Especial manifesta-se favoravelmente à aprovação dos projetos de resolução 29 a 36 de 2025, nos termos em que se encontram redigidos. Sala das Comissões, 14 de outubro de 2025, vereador Hamilton Flávio Dias de Barcelo, presidente, vereador Luzia Célia Nunes Cansado, relatora, vereador Moisés dos Santos, membro. Para que possamos apreciar o projeto de resolução 28 de 2025, que dispõe sobre a alteração de dispositivos da resolução 10, de 7 de dezembro de 1992, a qual trata do regimento interno da Câmara Municipal de Pitangui, passamos neste momento a constituição da Comissão Temporária Especial responsável pela análise da referida matéria. Peço à nobre vereadora Celinha Despachante que faça de indicação de um membro efetivo e um membro suplente. Indico como membro efetivo Luzia Célia Nunes Cansado e como membro suplente Edmar Gonçalves Ribeiro. Peço ao nobre vereador Hamilton Flávio Dias de Barcelos, Neco do Tino Zé da Cota, que faça de indicação de um membro efetivo e um membro suplente. Membro efetivo, pé de cana, suplente, Neco, vereador Neco. Obrigado. Peço ao nobre vereador Joel Dalica que faça de indicação de um membro efetivo e um membro suplente. Indico como membro efetivo Moisés Construtor e como membro como suplente Joel Dalica. Em conformidade com o artigo 185, parágrafo único do Regimento Interno e diante das indicações realizadas nesta reunião, fica assim constituída a Comissão Temporária Especial. Membros efetivos: Celinha Despachante, Pé de Cana e Moisés Construtor. Membro suplente: Edmar Mototáxi, Neco do Tino Zé da Cota e Joel Dalica. Projeto de Lei número 070 de 2025. Encontra-se sobre a mesa diretora para discussão o projeto de lei 70 de 2025, que declara como de interesse cultural e paisagístico do município de Pitangui, integrado, portanto, ao patrimônio ambiental local, as palmeiras localizadas às margens da rodovia BR-352, na entrada da cidade, de autoria da vereadora Luzia Célia Nunes Cansado, Celinha Despachante. Está em discussão o projeto de lei 70 de 2025.
Está em votação. Peço à nobre secretária que faça a chamada nominal dos vereadores para que respondam sim se forem favoráveis à aprovação do projeto e não se forem contrários à sua aprovação. Hamilton Flávio Dias de Barcelos. Sim. Antônio Lemos Basílio. Sim. Clodoaldo Lopes de Faria. Sim. Edmar Gonçalves Ribeiro. Sim. Joel Kleber da Silva. Sim. Luzia Célia Nunes Cansado. Sim. Maria Luísa de Faria. Sim. Moisés dos Santos. Sim. Declaro o projeto de lei 70 de 2025 aprovado por 8 votos. Está em discussão única a redação final do projeto de lei 70 de 2025, aqui aprovado. Está em votação a redação final. Peço à nobre secretária que faça chamada nominal dos nobres vereadores para que respondam sim se forem favoráveis à aprovação da redação final do projeto e não se forem contrários à aprovação da redação final do projeto. Hamilton Flávio Dias de Barcelos. Sim. Antônio Lemos Basílio. Sim. Clodoaldo Lopes de Faria. Sim. Edmar Gonçalves Ribeiro. Sim. Joel Kleber da Silva. Sim. Luzia Célia Nunes Cansado. Sim. Maria Luísa de Faria. Sim. Moisés dos Santos. Sim. Declaro a redação final do projeto de lei 70 de 2025 aprovado por 8 votos. Projetos de resolução 29 a 36 de 2025. Encontra-se sobre a mesa diretora para discussão os projetos de resolução 29 a 36 de 2025, que versam sobre concessão Medalha do Mérito Educacional e Cultural Professor José Morato, aos professores homenageados de autoria dos senhores vereadores. Está em discussão os projetos de resolução 29 a 36 de 2025. Está em votação. Peço à nobre secretária que faça chamada nominal dos vereadores para que respondam sim se forem favoráveis à aprovação do projeto e não se forem contrários à sua aprovação. Hamilton Flávio Dias de Barcelos. Sim. Antônio Lemos Basílio. Sim. Clemente Victor Azevedo Silva. Sim. Clodoaldo Lopes de Faria. Sim. Edmar Gonçalves Ribeiro. Sim. Joel Kleber da Silva. Sim. Luzia Célia Nunes Cansado. Sim. Maria Luísa de Faria. Sim. Moisés dos Santos. Sim. Declaro os projetos de resolução 29 a 36 de 2025 aprovado por 9 votos. Está em discussão única a redação final dos projetos de resolução 29 a 36 de 2025 aqui aprovado. Está em votação a redação final. Peço à nobre secretária que faça chamada nominal dos nobres vereadores, para que respondam sim se forem favoráveis à aprovação da redação final dos projetos e não se forem contrários à aprovação da redação final dos projetos. Hamilton Flávio Dias de Barcelos. Sim. Antônio Lemos Basílio. Sim. Clemente Victor Azevedo Silva. Sim. Clodoaldo Lopes de Faria. Sim. Edmar Gonçalves Ribeiro. Sim. Joel Kleber da Silva. Sim. Luzia Célia Nunes Cansado. Sim. Maria Luísa de Faria. Sim. Moisés dos Santos. Sim. Declaro a redação final dos projetos de resolução 29 a 36 de 2025 aprovados por 9 votos. Requisição 023 de 2025. Está em discussão a requisição 23 de 2025, de autoria do vereador Joel Dalica. Está em votação a requisição 23 de 2025. Peço à nobre secretária que faça chamada nominal dos vereadores para que respondam sim se forem favoráveis à aprovação da requisição e não se forem contrários à aprovação da requisição. Hamilton Flávio Dias de Barcelos. Sim. Antônio Lemos Basílio. Não. Senhor presidente, pode dar justificativa aí? Sim. Meu não? Igual está batendo fumacê, né? Eu acho que o fumacê, igual eu trabalhei na dengue 10 anos no combate do mosquito da dengue na cidade de Quipitangui. O fumacê... Pode continuar, justificando o seu voto, não. Sim. O fumacê, na minha tecla ali, quando eu trabalhei na dengue, ele é mais numa epidemia de dengue. E o pernilongo, eu acho que são os corgos, na falta de limpeza dos corgos, onde brevemente vai ter uma limpeza no corgo, onde vai combater bem o pernilongo.
que o pernilongo dissolve em qualquer água, qualquer tipo de água. Não é igual o mosquito da dengue. E meu voto é não por isso. Clodoaldo Lopes de Faria. Sim. Edmar Gonçalves Ribeiro. Não. Joel Kleber da Silva. Sim. Luzia Célia Nunes Cansado. Não. Maria Luísa de Faria. Sim. Moisés dos Santos. Sim. Aprovado. Presidente, aquele dia eu falei com o senhor a justificativa do voto depois que terminasse. Porque estava em votação, tem que aguardar todo mundo votar. Eu queria justificar o meu voto. Pode justificar. Eu queria deixar bem claro, quando é uma epidemia, coisa séria de dengue, o próprio Estado tem que intervir no meio, que é uma coisa séria. Como o pernilongo não traz doença nenhuma, se trata com uma coisa mais simples. É função do Executivo estar cuidando disso aí para a gente. Por isso que o meu voto é sim, e tem que fiscalizar, nós temos que saber o produto que está usando. Obrigado, presidente. Declaro a requisição 23 de 2025 aprovado por 5 votos. Voto de louvor número 09 de 2025. Está em discussão o voto de louvor 09 de 2025 de autoria dos nobres vereadores Celinha Despachante, Edmar Mototáxi, Salaminho, Pé de Cana e Dodô Pedreiro. Está em votação o voto de louvor 9 de 2025. Peço à nobre secretária que faça chamada nominal dos vereadores para que respondam sim se forem favoráveis à aprovação do voto de louvor e não se forem contrários. Hamilton Flávio Dias de Barcelos. Sim. Antônio Lemos Basílio. Sim. Clodoaldo Lopes de Faria. Sim. Edmar Gonçalves Ribeiro. Sim. Joel Kleber da Silva. Sim. Luzia Célia Nunes Cansado. Sim. Maria Luísa de Faria. Sim. Moisés dos Santos. Sim. Declaro o voto de louvor 9 de 2025 aprovado por 8 votos. Indicações 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 e 141 de 2025. Está em discussão as indicações 134 a 141 de 2025, de autoria dos nobres vereadores Maria Luísa, Joel Dalica, Edmar Mototáxi e Joel Dalica. Está em votação as indicações 134 a 141 de 2025. Peço à nobre secretária que faça chamada nominal dos nobres vereadores para que respondam sim se forem favoráveis à aprovação das indicações e não se forem contrários. Hamilton Flávio Dias de Barcelos. Sim. Antônio Lemos Basílio. Sim. Clodoaldo Lopes de Faria. Sim. Edmar Gonçalves Ribeiro. Sim. Joel Kleber da Silva. Sim. Luzia Célia Nunes Cansado. Sim. Maria Luísa de Faria. Sim. Moisés dos Santos. Sim. Declaro as indicações 134 a 141 de 2025 aprovadas por 8 votos. Despacho para os trâmites regimentais o projeto de lei 71 de 2025. Encontra-se como orador inscrito nos termos do artigo 87, combinado com o artigo 93, parágrafo único do regimento interno, o nobre vereador Pé de Cana para manifestar-se sobre a extensão da rede elétrica e iluminação pública no município de Pitangui. Conceda a palavra ao nobre vereador Pé de Cana pelo prazo de 20 minutos. Palavra, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador Pé de Cana. Quero desejar a todos uma boa noite, né? Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ativa FM. Senhor presidente, essa semana aí, né? Semana passada, começou uma extensão de rede aí na nossa cidade, onde vários pontos, né? Que não tinha, tá faltando a iluminação pública. Aí começou. Quero agradecer a prefeita, né? Onde que eu fiz uns pedidos para ela e 3 foi realizado, que é na rua Após Felipe, e na rua Raimundo Sinelo, e no Povoado dos Melos. E tem várias extensões de redes para estar feita na nossa cidade. Quero agradecer a prefeita, muito obrigado, e Deus abençoe a todos.
Encontra-se como orador escrito nos termos do artigo 87, combinado com o artigo 93, parágrafo único do regimento interno, o nobre vereador Moisés Construtor, para tratar da lista de espera por atendimentos, condições das unidades de saúde, situação da praça de esportes, concessão do auxílio transporte para estudantes de municípios vizinhos, além de apresentar ofícios enviados ao Ministério Público e solicitações encaminhadas à presidência da Câmara. Concedo a palavra ao nobre vereador Moisés Construtor pelo prazo de 20 minutos. Boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes, né, pela rádio. É um prazer novamente estar podendo falar com vocês aqui. Então foram vários assuntos aqui. Essa semana nós tivemos um vídeo, né, da fila de espera aí, falando sobre a fila de espera, né? Um vídeo de um médico, né? Hoje eu estive conversando com ele e a gente olhando essa situação da saúde de Pitangui. E ele é também angiologista, né? E eu peguei e fui olhar, né, a fila de espera, que nós temos uma fila de espera hoje disponível, né, para todo cidadão que quiser olhar quantas pessoas que estão em espera e assusta a gente a hora que a gente vê a quantidade de gente. E eu conversando com esse médico, ele não está mais atendendo na policlínica. Então ele ajudava, né, a acabar com essa fila de espera, né, mas agora ele não está atendendo. Houve algum desentendimento lá com a Secretaria de Saúde, com a prefeita, e um médico tão importante para nós, né, nesse atendimento, não está mais trabalhando, né, para a prefeitura, vamos dizer assim. Então, tem hoje, eu achei 3 filas, eu achei estranho é isso, sabe? Depois, se a prefeitura quiser se manifestar, mas a primeira que eu vi tem 414 pessoas esperando, e angiologista. A segunda, 344, também angiologista. E a terceira, 325 pessoas. Deu um total de 1.083 pessoas aguardando para ser atendidas por um angiologista. Algumas retornos, são 200, 300, 400, 500, quase 600 pessoas são prioridades. Quase metade, né? Na verdade, é metade, né? Metade o médico colocou lá que tem prioridade no atendimento. Mas tem gente ali de 2021, 22, 23, né? Bem dizer, há 4 anos esperando para passar por um angiologista. Ele estava atendendo na policlínica 20 pessoas toda segunda-feira. Eu fiz minhas contas rápido aqui. Se ele atendesse um ano inteiro, né? Toda segunda-feira, sem falhar, ele atenderia 960 pessoas em um ano. Né? Mas, mesmo assim, ele não conseguiria atender as 1.083 pessoas que estão aguardando. Porém, essas pessoas têm o retorno, né? Porque muitas são feridas, são veias, né? Vão trocar o remédio, e aquela sequência que quem sabe, né, já passou por esse problema com a angiologista, sabe a dificuldade que é e quantas vezes tem que voltar no médico para ser atendido. Então, a gente viu, né, que precisa urgentemente da prefeitura dar uma resposta com a Secretaria de Saúde sobre essas questões de angiologista e uma nova contratação, ou 2, 3, para conseguir atender mais rápido esse pessoal, com menos de 1 ano ou 2, e diminuir esses casos, né, tão sérios que estão na nossa cidade, com essas questões aí de angiologista. Então, fica aí nessa nossa preocupação. Eu acho que deve ser a preocupação de todos os vereadores da Câmara, com a saúde, né, de Pitangui, que precisa muito de olhar essa situação totalmente descontrolada que está essa quantidade de gente aguardando para ser atendida. E eu coloquei aqui também, né, dos postos de saúde. Semana passada eu falei, né, vereador Joel, que você teve uma resposta que a prefeita iria estar abrindo de novo, né, o posto de saúde Antônio Filinto no Lavrado, né, a gente aguarda, o povo do bairro Lavrado aguarda essa resposta, né, que esse posto de saúde volta a atender ali para o povo, né, e fique mais perto para quem mora ali há tantos anos, né, já sendo atendidos ali, e a família também, né, do saudoso Antônio Filinto, que espera, né, esse respeito até com o nome do pai ali. Então, a gente torce para que esse atendimento volta ali o mais rápido possível. Eu coloquei aqui também, né, a concessão de auxílio de transporte dos estudantes, né, os estudantes aguardam também uma resposta, né, desse novo cadastro, para
que eles possam estar recebendo esse auxílio, né? Acho que a nossa parte aqui na Câmara nós já fizemos, né? Então precisa da prefeita também dar uma posição para eles, como vai ficar isso, que dia que eles vão estar recebendo essa ajuda, né? Tão importante para eles. E eu fiz também um ofício ao Ministério Público, né? Já falei dele aqui há alguns dias, mas agora venceu o prazo também. Nós vamos voltar lá no Ministério Público para saber resposta sobre o bairro Lavrado também. Ali em frente ao quartel tem um bueiro, né? Que as chuvas estão chegando agora e a água invade as casas ali. Tem causado um grande transtorno já. 3 vezes que o muro daqueles imóveis ali cai e causam um grande transtorno para aquele pessoal ali. Então, a gente precisa de dar uma resposta para o povo ali. A prefeitura, desde 2021, que eu notifiquei, né, a prefeita, a primeira vez, mandando um ofício para ela, pedindo para que resolva esse problema, e ela não conseguiu resolver ainda. Então, a gente vai cobrar do Ministério Público mais uma vez, provavelmente, como outros, isso vai virar uma ação civil pública, né, porque eles não respondem, nem o Ministério Público. Agora, você imagina para você ver se você joga água na casa do vizinho, não é? No instantinho o vizinho vai dar o grito, né? Ô fulano, você não pode fazer isso não. E aquilo vai abrir uma ocorrência, vai ser chamado no fórum, mas ali são várias famílias que estão passando por isso e a prefeitura precisa de dar uma resposta para esse povo o mais rápido possível. Eu coloquei aqui também sobre a praça de esporte, presidente, e eu fiz aqui um ofício também, né, para a Câmara, né, mas é o presidente que responde pela Câmara, e eu coloquei duas requisições. Uma de número 18, que foi sobre vou ler aqui. Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me o presidente para solicitar Vossa Excelência, na condição de interlocutor entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, na forma regimental, que seja cobradas da senhora prefeita municipal as informações que foram requisitadas ao Poder Executivo e que, decorrido o prazo legal para a resposta, não foram prestadas, tampouco houve pedido de prorrogação de prazo para tanto, conforme segue. Então, se a requisição foi aprovada por essa casa, se a prefeita precisar de mais prazo, ela pode pedir também, né? Falando, eu não consegui as respostas, então eu preciso de mais uns 5, 10 dias, ela pode pedir, mas nem isso ela não pediu. Então ela não quis, foi responder mesmo. A requisição de número 18. E encaminhada ao Executivo dia 11 de agosto. A referida requisição foi respondida parcialmente dia 28 de agosto, uma vez que não foi fornecida a cópia integral do procedimento administrativo instaurado pelo Poder Executivo em face à empresa responsável para a reforma da praça de esporte. Então, ela falou que tinha feito um processo administrativo, eu cobrei a cópia desse processo administrativo contra a empresa, né, que não conseguiu entregar o serviço e já parou a obra, então ela também não entregou, falou que faltava uma assinatura do jurídico lá, responsável nessa questão. Então, agora, depois de quase 2 meses, né, eu acho que ela deveria responder isso, presidente, para nós. Na resposta parcial da senhora informou que atualmente o referido processo administrativo aguarda o parecer final a ser instaurado pelo Departamento de Engenharia. Tudo bem, né? Então a gente vê que não respondeu nem dentro desse prazo. Ocorre que já transpassou mais do que o suficiente para a conclusão, né, desse procedimento. E agora também a requisição de número 022, que é sobre os agentes de saúde de endemias, né? E o prazo também já venceu, né? E essa requisição pedindo informações sobre o pagamento do repasse do incentivo financeiro adicional anual aos agentes comunitários de saúde de endemias. Então venceu o prazo também, ela não respondeu. Essa requisição também foi aprovada aqui nessa casa, né? E até o presente momento as informações não foram prestadas, nem houve qualquer justificativa formal quanto à omissão. Diante do exposto, solicito a Vossa Excelência que oficie a senhora prefeita municipal, determinando que as informações voltantes sejam prestadas no prazo improrrogável de 72 horas, para que a adoção de medidas legais cabíveis
notadamente e disposto no artigo 36 do parágrafo único da Lei Orgânica Municipal de Pitangui, de 1990, que estabeleça responsabilidade pelo descumprimento injustificável das requisições do Poder Legislativo. Então, a gente pede que o presidente, né, que responde por essa casa, acione o Poder Judiciário, né, olhe também a questão de um mandato de segurança, para que os agentes de saúde, agentes de endemias, né, tenham uma resposta mais rápida sobre isso, que é um direito deles, né, uma lei que foi aprovada até aqui por essa casa, em 2022, né, autorizando ela a fazer o pagamento, e eles não teve nem a resposta, né, nem o pagamento e nem a resposta. Então a gente pede, presidente, que na semana que vem, né, você dê uma resposta para eles, se for possível, sobre esse mandato de segurança, ou de alguma forma que a gente possa fazer com que a prefeita possa responder, né, dar pelo menos respeito a esse pessoal que trabalha, tão importante para a nossa cidade, que é os agentes de saúde, agentes de endemias. Obrigado, presidente. Moisés, você já protocolou esses ofícios? Já. Então, eu te dou minha palavra que eu vou tomar as providências cabíveis o mais rápido possível. Obrigado. Palavra, presidente. Assunto urgente. Conceda a palavra ao vereador Pé de Cana. Convidar a todos aí, né, que tem seu cães, seu gato, né, que vai ter uma castração aí dia 20 até dia 25, e até lá do lado do quartel, para fazer o seu cadastro. Quem quiser ir lá, né, aproveitar a rádio ativa, né, que a pessoa está escutando aí. Obrigado, senhor presidente. Encontra-se como orador inscrito nos termos do artigo 87, combinado com o artigo 93, parágrafo único do Regimento Interno, a nobre vereadora Celinha Despachante, para agradecer ao setor de trânsito e transportes de Pitangui pelo importante trabalho realizado na revitalização da sinalização de trânsito da cidade. Conceda a palavra à nobre vereadora Celinha Despachante pelo prazo de 20 minutos. Senhor presidente, né, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nessa reunião, queridos radioouvintes, venho nessa noite para expressar meus sinceros agradecimentos à senhora Marisa Virgínia Damasceno, responsável pela área de trânsito e transportes do município de Pitangui, pelo importante e dedicado trabalho que vem desempenhando à frente do setor. Nos últimos meses, temos acompanhado uma significativa revitalização da sinalização de trânsito em diversos pontos da cidade, com especial atenção às regiões onde são realizados os exames de direção veicular. Essa ação tem atendido aos anseios dos centros de formação de condutores, as nossas autoescolas, que tanto contribuem para a formação de novos motoristas e para a segurança no trânsito. Aproveito essa oportunidade para estender meus cumprimentos e agradecimentos aos profissionais Maurício Santana, o Barrão e André, conhecido como Carioca, que com dedicação e competência têm colaborado ativamente nas pinturas das faixas horizontais e demais sinalizações nas vias públicas de Pitangui. Esse trabalho conjunto tem melhorado a visibilidade, a segurança e a fluidez do trânsito, beneficiando não apenas condutores e pedestres, mas também todos os cidadãos e cidadãs que buscam aprovação nos exames de direção, os instrutores e os examinadores. Por tudo isso, registro aqui o meu reconhecimento e apreço à senhora Marisa Virgínia Damasceno e sua equipe pela eficiência, zelo e comprometimento com o serviço público, que refletem diretamente na qualidade de vida e na segurança da nossa população. Infelizmente, né, a Marisa estava lá no Chapadão, pintando os locais lá, as faixas, os pares lá para o pessoal que faz exame, lá onde é que tem os exames para tirar carteira. E, infelizmente, ela teve que dar uma parada lá e vir para o centro, né, pintar as faixas privadas. E está dando uma atenção especial aí agora aos quebra-molas. Para poder finalizar lá. Não está finalizado, tem muitos pares, tem muita coisa para fazer lá ainda.
Melhorou, mas falta muito ainda. Mas a demanda é muito grande, a mão de obra está pouca, né? Está escassa, mas com o tempo, tudo no seu tempo, vai estar melhorando aí o trânsito para o pessoal. Obrigado, presidente. Nos termos da resolução 922 de 2025, fará uso da tribuna livre a senhora Juraci Lúcia, devidamente inscrita, designo o nobre vereador Pé de Cana para recepcioná-lo e conduzi-lo até a tribuna. Pé de Cana. Lembro que, conforme o artigo 3º da mencionada resolução, o tempo de fala é de 5 minutos, sem prorrogação, sendo vedados discursos políticos, ofensas, palavrões, propaganda ou desvios do tema previamente informado, sob pena de cassação da palavra. Concedo a palavra à senhora Juraci Lúcia, que abordará sobre o transporte municipal e a prestação de serviço público. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Hoje a Câmara está cheia, parabéns para a plateia e parabéns para os psites aí do sofá. Parabéns pela fala aí. Ô Juraci, para você falar do tema que você escreveu, não é para dar parabéns nem nada, é o tema escrito. Ô, dó. Mas, então vamos continuar lá, né? Aproveitando o gancho aí, né? A vereadora Celinha começou, parece que a gente até combinou, né? Mas não foi combinado, não. Eu também... Neste momento, nessa tribuna, eu gostaria também de homenagear a nossa Marisa, né, do trânsito, Transpit em Pitangui. Marisa, há 6 anos, está na nossa cidade de Pitangui, né, contribuindo muito com o nosso desenvolvimento do trânsito na cidade. Há 6 anos atrás, eu lembro que eu deparei com várias pessoas, né, reclamando de estacionamento, questionando nem lugar de estacionar, ou estacionando em lugares errados. Acontece aqui em Pitangui demais, viu, gente? Há 6 anos atrás, né, nós não tínhamos respeito de trânsito. E eu acho que eu chamo ela de sargento, porque ela encara mesmo, ela encara. Ela sabe, vai para cima, e o que está errado ela corrige. E o que me entristeceu muito semana passada, né? Eu, nessa casa, assistindo a Câmara, eu deparei com um legislativo falando que, por ele, o Transpit podia ir embora da cidade. Pois eu acho o contrário, né? Será que, se ela fosse uma mulher, ele também referia a ela assim? Porque a nossa prefeita também é mulher, né? E tem muito desrespeito, né, por ela ser mulher. Eu pergunto, né, a essa casa, aos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, né, será que ela teria o mesmo carinho, né, por ser um homem, né, porque chegar a falar, né, que a mulher pode ir embora, que o serviço dela não presta. Falar, presidente. Né? Ô Juraci, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Você está aqui para falar sobre transporte municipal e prestação de serviço público. Você não está aqui para fazer pergunta nem nada. Não estou discutindo ninguém, não estou? Eu fui claro com você. É para você falar sobre isso. Então, eu estou falando sobre isso. Então, mais alguma coisa que você falar, saindo fora do que você escreveu aqui, eu vou cortar essa palavra. Eu estou falando sobre a coordenadora do transporte da cidade, do Transpit. Eu estou falando da coordenadora, eu não estou ofendendo ninguém. Dá continuidade aí. Tá? Pois não, presidente, pois não. Então, né, é muito chato, né? A gente está ouvindo, né, falar de uma pessoa que presta um serviço há 6 anos, né? Ela veio para Pitangui, ela veio reconhecida por um coronel que trabalhou 20 e tantos anos no trânsito em Belo Horizonte. Quando ele estava de secretário, ele, né, trouxe ela junto. E a nossa prefeita Maria Lúcia, né, até hoje tem dado ela essa oportunidade, né, por serviço prestado excelente. Então, eu não vejo, a gente tem que estar segurando as palavras, né, para não falar besteira, mas a Marina,
é uma ótima profissional, como mulher, tá? Tá na nossa cidade, não mora, não é daqui de Pitangui, tem prestado um serviço excelente na nossa cidade. Recentemente eu vi ela fazendo uns quebra-mola, né? Quebra-mola lá na Serra, a pedido do vereador Pé de Cana. E daí a pouco chegou a polícia, chegou o vereador, chegou um monte de gente questionando que tinha que colocar uma placa antes de fazer o quebra-mola. Quem ouvindo aquilo ali, achando meio estranho, né? Mas logo em seguida, o mesmo vereador que estava questionando essa placa antes do quebra-mola, estava fazendo 2 lá no Chapadão a pedido dele. Achei estranho, porque lá não houve polícia, lá não houve questionamento, né? Porque ele foi pedido dele, né? Então lá... Ô, Juraci, você não está aqui para falar sobre pedidos de vereadores, está aqui para falar sobre serviço público. Então, sem mencionar ninguém. Já falei. Pois é, você tem mais 10 segundos para concluir. 10 segundos? Meu tempo? Muito obrigado, então, né, presidente? Só 10 segundos, né? E o agradecimento à Marina. Muito obrigada pelo trabalho seu feito em Pitangui. Grande mulher. Grande mulher. Tempo esgotado. Próxima vez você vem falar aqui. Franqueio em seguida a palavra aos nobres vereadores, limitando os questionamentos exclusivamente ao conteúdo apresentado com um tempo de resposta de até 1 minuto. Falar, presidente. Conceda a palavra ao vereador Pé de Cana. Deixa eu falar, lá nesse negócio da polícia, comigo lá não aconteceu isso. No momento lá não, que nós estávamos fazendo no quebra-mola, Juraci, não foi comigo não. Eu vou ser sincero. Aí parece que foi com outro vereador, mas comigo não. Viu? Ô, Pé de Cana, eu estou proibido de falar de vereador, não posso, então nem vou te responder. Continua aberto para questionamentos. Agradecemos a presença da senhora Juraci Lúcia e solicito ao vereador Pé de Cana que acompanhe sua saída do plenário. Eu aguardo a próxima, por favor. Serão incluídos na ordem do dia da próxima reunião ordinária os projetos que vierem a ser analisados pela assessoria jurídica e pelas comissões dentro do prazo para tanto. Solicito à nobre secretária que proceda a chamada nominal dos vereadores ao final da reunião. Hamilton de Barcelos. Presente. Antônio Lemos Basílio. Presente. Clemente Victor Azevedo Silva. Presente. Clodoaldo Lopes de Faria. Presente. Edmar Gonçalves Ribeiro. Presente. Joel Kleber da Silva. Presente. Luzia Célia Nunes Cansado. Presente. Maria Luísa de Faria. Presente. Moisés dos Santos. Presente. Nada mais havendo a se tratar, agradeço a presença dos nobres vereadores, dos servidores dessa casa, dos assistentes, o acompanhamento através das mídias sociais e dos rádio ouvintes. Declaro encerrados os trabalhos e convoco a próxima reunião para o dia 21 de outubro de 2025, terça-feira, no horário regimental.